Olá, meus amigos, eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica. E aqui a gente está fazendo uma série de reportagens sobre o empreendedorismo no Brasil. Hoje nós estamos aqui em Brasília e ninguém melhor para expressar o que Brasília representa do que o Daniel Zucco. Daniel Zucco é um apaixonado por Brasília e vai nos contar como o seu empreendedorismo mudou a cidade e impulsionou a imagem de Brasília. Daniel, você é daqui de Brasília, nos conta um pouco da tua história. Nasci aqui em 1980, a cidade tinha... Eu nasci em fevereiro, o Brasília fazia aniversário em abril, então o Brasília tinha 19 anos quando eu nasci. E eu acho Uma adolescente. Eu acho isso espetacular. Eu nasci num lugar que tinha 19 anos só. Isso é muito legal. E não é qualquer lugar. É uma cidade que movimentou o país inteiro para a sua construção, que foi feita em 1000 dias. Ela é cheia de simbolismo, né? Cheia de referências a essa construção. E eu costumo dizer que se Brasília tivesse sido construída não no século XX, mas há 3000 anos, a gente já está na Bíblia. Um cara que chamou o país inteiro, todas as suas terras, e que vieram gente dos 4 cantos, sem ideia do que seria esse futuro que estava para ser construído literalmente. A gente com certeza ia estar na Bíblia, porque é uma epopeia, é uma história que não existe paralelo nessa história de Brasília em qualquer outra cidade. As cidades elas vão sendo feitas e vão ganhando suas proporções ao longo do tempo. Brasília já foi construída para ser a principal cidade do país. E muitos acharam que Brasília não ia vingar. Na sua opinião, por que a cidade vingou e hoje é um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil? É óbvio que Brasília ia dar certo, porque ela une muito planejamento. Não foi uma cidade construída atabalhoadamente. Ela tem muito planejamento de 4 caras geniais, né? JK, Lúcio Costa, Israel Pinheiro e Oscar Niemeyer. São 4 pessoas, são 4 mentes realmente privilegiadas e que se uniram nesse mesmo objetivo. E para dar liga na ideia, porque eles construíram uma cidade física e levantaram o ideal para dar liga, para que ela realmente acontecesse, nenhum lugar é feito meramente da sua geografia. Todo lugar é feito das pessoas que ali fazem esse lugar. O lugar só dá certo quando as pessoas querem que esse lugar dê certo. E Brasília conseguiu fazer isso. E me fala assim, Brasília tem empreendedorismo ou Brasília vive de funcionário público? Quem pensa que Brasília é uma grande repartição pública nunca veio aqui, ou se veio, nunca conversou com ninguém. Porque não é. Uma região metropolitana com 4 milhões de pessoas, somos a terceira do país, 4 milhões de pessoas vivem aqui. Você acha que 4 milhões de pessoas são sustentadas pelo serviço público? Não são. Brasília vive disso, vive das pessoas que trabalham na iniciativa privada. E iniciativa privada precisa do que para funcionar? De empreendedorismo, de gente que abra o seu negócio, que faça uma empresa, que contrate pessoas, que treine pessoas. Brasília vive disso, é sustentada por isso. A cada 100 pessoas, se duvidar, que você conheça em Brasília, é capaz de 2 ou 3 dependerem do serviço público para pagar seus boletos. A gente paga boleto aqui com trabalho nas empresas, que é o grande emprego. Uma zona metropolitana muito grande, com outras cidades. Gigantesco. Brasília, o avião que todo mundo conhece, está aqui no centro, deslocado um pouco para o oeste, mas você tem o resto do DF inteiro, que é aquele quadrado que está no meio do mapa do Brasil. Né? E ali você tem Taguatinga, Ceilândia, são 34 regiões administrativas, 34 cidades satélites. Ou seja, você tem ainda dentro desse DF que é pequenininho, características diferentes. Taguatinga, que é a maior cidade do DF, a mais populosa, né? A maior extensão é Ceilândia e a população, ambas são coladas uma na outra, as populações são muito similares. Lá, por exemplo, não existe um prédio da administração federal. Os prédios da administração federal estão aqui no avião. Nessas cidades, que é onde mora a maioria das pessoas do DF, a administração federal não está lá. E eu já ouvi muito de que tem pessoas que nasceram, vivem e trabalham lá e que raramente vêm ao plano piloto. Algumas nunca. Algumas nunca. São cidades que têm vida própria. Têm seus empregos próprios,
tem seus comércios próprios, shoppings, cinemas, diversão, cultura, boate, bar, balada. E as pessoas são de lá, elas nascem lá, vivem lá e não precisam vir para cá, pro avião, como se só aqui existisse vida. Muito pelo contrário. Lá as pessoas se resolvem muito bem. Você tem cidades dentro do DF que são centenárias. Planaltina, aqui, que está dentro do DF, ela não foi construída em 1960. Planaltina é de 1700 e bolinha. E está lá, ou seja, o DF, além de tudo, tem história. E junto com a história você tem tradições, tem culturas, tem um monte de coisa que se forma ali e que contamina quem está em volta. O DF, óbvio, vive, existe porque Brasília existe. E eu assumo essa meia-culpa de que jornalistas que não gostam de repetir palavras, a gente fala, o Congresso está assim, os políticos estão assim, chega uma hora que as palavras acabam e a gente fala, o clima em Brasília está tenso. Mas não está. Quando eu vejo um colega jornalista falando isso, o clima pesou em Brasília, eu ligo para minha mãe. Alô, mãe, como é que tá o clima aí? Tá tudo bem, pô, aqui também, porque acabaram de falar na televisão que o clima está tenso. Mas não está. Então, a gente precisa desvincular. Brasília não é uma cidade filhote da política. Ela foi construída para abrigar a política, mas só que é uma cidade pelas pessoas que aqui vivem que cresceu muito além da política e a gente tem de indústrias a profissionais liberais, médicos, dentistas, comércio que não falta. Brasília não falta nada e não deixa nada a desejar. Zuco, a gente vê a sua paixão por Brasília, a gente falou de Brasília e falou do caráter empreendedor de Brasília. Então vamos juntar isso tudo. Como que você trouxe Brasília dentro da sua ideia empreendedora? Como é que você empreendeu promovendo Brasília? A ideia do Minha Brasília é receber convidados, artistas, políticos, celebridades que vêm aqui no banco do passageiro, eu vou lá dirigindo e a gente bate um papo sobre a vida, sobre milhões de assuntos, sobre Brasília também, obviamente. E a parte mais legal, vem aqui pela janela que você vai ver. É um carro que é espaçoso, apesar de ser um carro velho. E eu já notei que as pessoas se sentem muito à vontade quando conversam comigo aqui. Porque não tem equipe, não tem iluminação, não tem luzinha vermelha piscando, não tem nada disso. E quando eu estou sentado ali, o que eu percebo é, quem está sentado aqui, quando coloca o pé em cima do banco, assim, desse jeito, o pé em cima do banco, e vira para mim, eu ganhei a pessoa. E dali eu consigo arrancar qualquer informação dela. Isso é muito legal, porque mostra que a ideia funciona. Se a ideia era exatamente ser informal e fazer com que as pessoas se sentissem à vontade para conversar aqui, como se estivesse num passeio de carro com seu melhor amigo, funciona. Lá no canal, várias vezes as pessoas falam, cara, você conhece todo mundo? Mentira, muitas vezes é a primeira vez que eu encontro aquela pessoa na vida. Mas a gente consegue, acho que o carro tem esse charme de fazer as pessoas se sentirem à vontade. E eu fico muito feliz de que as pessoas se sentem à vontade dentro da minha Brasília. Então, meus amigos, o que a gente viu nesse programa é que é possível juntar a paixão pela sua cidade, todas as suas habilidades, no caso do Zuco, turismólogo, jornalista e o amor pela cidade onde ele vive. E transformou isso tudo em um ambiente empreendedor e um negócio lucrativo. Muito obrigado, Zuco. Obrigado. Você já dirigiu uma Brasília ou não? Nunca dirigi. Bora? Olha, ainda ganhei esse presente.